Bom, gente, vamos lá, bom dia. Terminar caderno 6 de vocês, frente E, página 9. Semana que vem, caderno 7, rumo ao fim. Se Deus quiser. Gente, equações polinomiais. Você vai resolver equações agora de terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º grau. Então aí, vai prestando atenção, tem tudo a ver com a aula de polinômios. Quem tiver problema tem que voltar lá em polinômios, divisão de polinômios, Briot-Ruffini e tudo mais. Que agora é a sequência. Você estudou polinômios, acho que no caderno 5, 4. E agora equações polinomiais. Vamos lá. Você já estudou a equação polinomial, introduzindo aí o mundo desde o ensino fundamental, a equação polinomial do primeiro grau. Aquela equação sem graça, 2x menos 6 igual a 0, você trazia de cabeça isso daí, o número que multiplica por 2, tira 6, dá 0, 3. E aí você fazia lá, né, isolava o x, passava o 6 para lá, trocava o sinal, e não sei o que, x igual a 6 sobre 2, x igual a 3, solução, conjunto, solução, 3. Sem graça, primeiro grau. Você não espera isso no vestibular. Segundo grau também meio sem graça. Ana Júlia dos Santos. Equação polinomial do segundo grau. Aqui um pouquinho mais sofisticadinho um pouco. Só que agora você tem que começar a entender uma coisa. Para você chegar a uma equação polinomial do primeiro grau, nada mais você fez do que multiplicar dois polinômios do primeiro, tipo x menos 1 vezes x menos 4. No que você multiplica, x vezes x gera x quadrado, o que gera segundo grau. Só que se eu tiver um parâmetro como este, eu não resolveria distribuindo e depois aplicar Bhaskara. Eu já pensaria mais infantil. Você está multiplicando duas coisas e isso dando zero. Isso quer dizer ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Seria aí o primeiro método de resolução, né? Ou o primeiro x menos 1 é zero, ou o segundo x menos 4 é zero. Daí você concluiria por equação do primeiro grau que x igual a 1 ou x igual a 4. Solução 1 e 4. Porém, vocês gostam de complicar, sempre tem o segundo método, Bhaskara. Você vai, calcula o discriminante, né, delta. Você distribui aqui, ó, x quadrado, menos 4x com menos x menos 5x, mais 4. Esta equação é a mesma coisa que esta. E aí, por via Bhaskara, você calcula o delta, b quadrado menos 4ac, chega que o delta é 9, x é menos o b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, x é 4, x é 1, o mesmo que você surgiu lá. Solução 1 e 4. Seja por esse, se resolve. Mas a gente fica insistindo, esse método é melhor. Sabe por quê? Nossa matéria agora não é resolver a equação de primeiro e segundo grau. Isso você sabe desde lá do 9º ano, primeiro ano, segundo ano. Já veio fazendo aí exercício, está fazendo exercício, cai numa equação. É que uma equação polinomial de grau n, pensando agora, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, n maior ou igual a 3... Você vai ter uma grande surpresa. Não teremos um único método de resolução. Não tem fórmula Bhaskara, não tem fórmula. E aí, vamos recorrer ao método primitivo. Se isso vira o produto de duas funções do primeiro grau, se fosse terceiro grau, é o produto de 3. Se fosse quarto grau, é o produto de 4. Se eu conseguir transformar dessa forma, você consegue resolver por princípio de primeiro grau. E aí vamos lá, teoria da aula.
Equações polinomiais. Gente, você estudou polinômio. A diferença é que em vez de igual a zero, você tinha que p de x igual a isso. Agora você não tem mais p de x, você tem igual a zero. Eu quero x que zera esse polinômio. Victor Castro. Quero x que zera esse polinômio. Ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1, n menos 2, até chegar a um termo independente igual a zero. Isto é uma equação polinomial de grau n. Sempre o maior expoente indica o grau do nosso polinômio, da nossa equação polinomial. A, B, C, D, E são os velhos e amigos chamados de coeficientes da equação. Números pertencentes aos complexos agora. Pode ter i aqui no meio, pode ter raiz de 2, pode ter 2, pode ter 1. O que muda? Polinômio antes x era variável. Você variava o valor de x. Você variava o valor de x em polinômio. P de x igual P de 1. Quando substituía o x por 1, calculava o valor P de 2. Agora eu não quero isso. Agora eu quero x que zera essa coisa toda aqui. E aí então x passa a ser uma incógnita. Busco x. Qual o conjunto verdade? A, novamente, é o coeficiente dominante, como sempre foi. E é o termo independente, aquele que não tem x. E exemplos aí de equações, né? Equação polinomial do primeiro grau. X elevado a 1. Sem graça. Segundo grau. Tem x quadrado. O que mais vai aparecer para nós? Terceiro grau. É assim completa. Não tem x quadrado, 0x². Mas o que importa para mim é o maior expoente. Terceiro grau. Só que agora vem um detalhe. No mundo de equações polinomiais, já apresentados números complexos a vocês. Saibam vocês, teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial admite pelo menos uma raiz complexa. Portanto, senhores, eu vou dizer uma coisa a vocês. Queira você ou não, toda equação tem solução, real ou imaginária, vai ter. Já vou antecipando mais. O grau da equação indica o número de soluções que eu estou procurando. Se é de terceiro grau, me dê 3 respostas. Não me venha com uma, não me venha com 2. Se é de quinto grau, eu quero 5 valores de solução. O grande problema é que às vezes o valor é repetido. Então é uma raiz dupla se for 2 vezes, raiz tripla se for 3 vezes. E aí, por isso que a gente fala, pelo menos uma raiz complexa. De repente é x menos 1 à quinta. O 1 é raiz 5 vezes. É x menos 1, vx menos 1, vx menos 1, vx menos 1, vx menos 1. O 1 vai ser 5 vezes a raiz. Então é uma raiz. Então agora, senhores, sempre equação tem uma raiz, no mínimo. E sempre o grau indica a quantidade de vezes que essa raiz é utilizada. Ou quantas raízes tem quando são distintas. E entramos agora no que você vai fazer nos exercícios da aula. É coisa simples, só que entende que você tem que voltar no mundo polinomial. Teorema da decomposição. Ciente que uma equação polinomial de terceiro grau é um produto de 3 polinômios do primeiro grau, a gente
às vezes vai ter que decompor a equação. Se eu não tenho método de resolução, eu tenho que ter alguma coisa em mente. E é o que você vai ver agora. Toda equação de segundo grau, ax² mais bx mais c, tem duas raízes. É o que eu vinha falando no teorema fundamental da álgebra. Se R1 e R2 são suas raízes, esta equação eu posso lhe garantir que será igual a A coeficiente dominante, o A. Se for 1, é lógico, não precisa pôr. Só que se for 2, tem que pôr 2 aqui vezes x menos uma de suas raízes R1, x menos R2. Você lembra que quando eu introduzi a matéria eu falei que isso daqui é uma equação do segundo grau? Era o produto de duas equações do primeiro, onde aqui sempre é x menos uma raiz, x menos outra raiz. Se eu distribuir, eu chego lá. Ah, tá. Então, se de segundo grau tem duas raízes, eu posso conseguir decompor dessa forma. Sim, vai conseguir. Está numa equação de terceiro grau a vocês? Eu tenho 3 raízes. A partir de agora eu devo entender terceiro grau, 3 raízes, quarto grau, 4 raízes. Podem ser reais ou imaginárias, mas tem 4 valores. R1, R2, R3, suas raízes. Saibam vocês que eu posso escrever esta equação do terceiro grau da seguinte maneira. O A, coeficiente dominante, que multiplica x menos uma de suas raízes, x menos a outra de suas raízes, x menos a terceira de suas raízes. Terceiro grau eu decomponho em 3 do primeiro. Tá aí. Agora, o que eu ganho com isso, Shigeru? Você ganha uma informação muito importante. Né? Assim por diante, quarto grau, você vai ter 4, 5, quando for quinto grau. A informação importante que você tem que ter e a brecha para você resolver as equações dos problemas é que se você sabe essa teoria, você tem que notar uma coisa. Essa expressão é divisível por x menos R1. Por quê? X menos R1 é um fator. Se eu tivesse aqui embaixo x menos R1, eu poderia cancelar. É divisível. Assim como também será divisível por x menos R2. E, gente, quando a gente divide um polinômio por x menos um número, Briot-Ruffini, lembra? Põe os coeficientes aqui, divide. O que vai acontecer quando eu dividir? O grau vai cair uma unidade. Se é terceiro grau, cai para segundo. Se cai para segundo grau você sabe resolver, Bhaskara. Terceiro grau não sei resolver. Então o que vai acontecer nos exercícios, só para você começar a arquitetar todos os exercícios dessa aula. Se eu não sei resolver uma equação do terceiro grau, o cara sempre vai me informar alguma pista, vai me dar alguma pista. Uma pista. E a pista, às vezes, é uma raiz. Se é uma raiz, o polinômio que o cara te forneceu é divisível por x menos essa raiz. E aí você divide. De terceiro cai para segundo. Que bonitinho, hein? A pista aqui vai ser muito importante. Porque agora, gente, não tem mais segredo. A teoria da aula é essa. Parece pouco, mas você tem que recorrer ao que a gente estudou em polinômios. Porque eu não sei resolver isso. Primeiro exercício, não sei resolver. Ninguém me ensina a resolver equação de quarto, terceiro grau.
Não tem mecanismo de resolução mesmo. Só que o que ele fala? Ninguém mandou resolver essa equação. Ainda fala, vírgula. Sabendo que duas das suas soluções são números naturais, 1 e 2. Espera aí. Então o cara me deu 1 e 2 raízes. Se eu tenho que achar 4, ele já me deu 2. Se eu der a resposta 1 e 2, se o cara for muito bonzinho com vocês, te dá até meio certo. Só faltou 2. É de quarto grau. 4 raízes. Só que aí, se você quer resolver e achar as outras duas, tem que lembrar do que eu acabei de falar. Uma equação de quarto grau, ela é decomposta em 4 polinômios do primeiro. Se uma raiz é um número x1, eu lhe garanto que na decomposição x menos 1 vai estar na decomposição. Se 2 é outra raiz, x menos 2 também vai estar. Só está faltando as outras. X menos uma incógnita, vou por R1. X menos R2. O A é 1 aqui. Então não teria nem problema se eu esquecesse. Faltam essas duas. Duas estão aqui. Só que se você tem duas, o polinômio é divisível por x menos 1. E o polinômio é divisível por x menos 2. Se o grau é 4, quando eu fizer a primeira divisão, cai para grau 3. Não sei resolver ainda. Mas como eu tenho outra raiz, eu vou dividir de novo. De grau 3 cai para grau 2. Caindo para grau 2, meu amigo, eu acho as outras duas raízes. Lembrava o Ruffini como é que era mesmo? Ver se está tudo completo, mas... Pega os coeficientes 1, menos 5, 10, menos 10 e 4. 1, menos 5, 10, menos 10 e 4. Coloco uma raiz aqui, uma raiz é o número 1. Abaixo o primeiro. 1 vezes 1 dá 1, com menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, com 10 dá 6. 6 vezes 1 dá 6, com menos 10 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, com mais 4, 0. O último personagem aqui era sempre o meu resto. E aqui você vai ter um polinômio do terceiro grau, que era de quarto, você dividiu por 1 do primeiro, sobrou 1 do terceiro. Só que mesmo assim eu não saberia resolver. Porém, eu tenho outra raiz. Se eu tenho outra raiz, eu posso continuar a divisão. Divido pela raiz, que é o número 2. Abaixo o primeiro, 1. 1 vezes 2 dá 2. Com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com 6, 2. 2 vezes 2 dá 4. Com menos 4, 0. De novo, o último personagem aqui é o resto. Isso era grau 4, caiu para grau 3, caiu para grau 2. O que você tem aqui é uma equação. X² menos 2x mais 2 igual a 0. Tá aí, ó. Sabe resolver isso? Puxa, 100, desde o 9º ano. Delta. B ao quadrado 4, menos 4ac. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. O delta dá menos 4. É aqui que diferencia. Isso eu não sabia no 9º ano, só que agora você estudou números complexos. O que é raiz de menos 4? 2i. Então quem seriam as outras duas raízes que estão faltando? Menos o b, 2. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4.
dividido por 2A. Nossas raízes seriam 2 mais ou menos 2i sobre 2. Põe 2 em evidência. Cancelo 2. Suas raízes seriam, e aí você pode dar a solução. Você pode dar a solução. Solução seria o 1 que já foi dado no problema, o 2 que já foi dado no problema, 1 mais i que eu achei, mais i que eu achei. Eita. Solução 1, 2, 1 mais i e 1 menos i. Está pegando aqui. 1 menos i. Mais ou menos 2i, pode pôr lá. São as 4 raízes da minha equação. Bonitinho, hein? Por isso que a gente fala, matemática, gente, não é estudar uma aula. Eu dependo de divisão por Brioffini, volta lá em polinômios. Eu dependo de equação de segundo grau, volta lá no 9º ano, tanto que a gente já ficou falando. Ah, mas aqui eu não fazia no 9º ano. Volta 2 aulas, números complexos. É o que a gente ficou aprendendo de novo. Segundo. E é o último? Não, tem o terceiro. Segundo, dado o polinômio de terceiro grau, 3 raízes tem esse bicho. Sabendo que ele é divisível por x menos 2. Gente, se é divisível por x menos 2, 2 é uma raiz. Como eu disse, ele sempre vai te dar uma pista. Terceiro grau não sei resolver, não adianta ficar forçando minha cabeça. Mas se é divisível por esse polinômio faz parte da decomposição. 2 é uma raiz. Obtenha o conjunto de solução da equação p de x igual a 0. Ora, você quer achar as raízes da equação. 2x cubo menos 5x² menos x mais 6 igual a 0. Sei que 2 é uma raiz, então esse polinômio é divisível por x menos 2. O grau cai para 2, equação do segundo grau, dou a resposta, corro para o abraço, acabou. Muito fácil, né? Como é que divide mesmo? Vai lá. Vê se está completo, tá? Então fica 2 menos 5 menos 1, 6. Coloco a raiz é o número 2. Abaixo o primeiro. 2 vezes 2 dá 4, com menos 5 menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com menos 1 menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com mais 6, 0. O último personagem é o resto. E, gente, era grau 3. Quando eu dividi, caiu para grau 2. Você tem que resolver a equação 2x²
menos x menos 3 igual a 0. Tirar doce de criança, né? Delta b ao quadrado 1, menos com menos vai dar mais, 4ac. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. As outras duas raízes são números reais. Delta dá 25. Nosso x é menos o b1, mais ou menos 5, raiz de 25, dividido por 2a. 2 vezes 2. Sai uma raiz x', sai outra raiz x duas linhas. 6 por 4, 3 meios. E menos 4 dividido por 4, menos 1. Sua solução aqui seria menos 1, 3 meios e 2. Que foi a raiz que ele te deu aqui como uma pista. Maravilha! E o terceiro exercício. Aqui é o que eu disse para você. Ele pede para você verificar o grau de multiplicidade da raiz x menos 1 na equação de quinto grau. Grau de multiplicidade é saber se ela é uma raiz simples, funciona uma única vez. Que aqui você teria 5 fatores do primeiro grau. X menos menos 1, x mais 1 aparece uma vez se for raiz simples. Se for uma raiz dupla ou de multiplicidade 2, aparece duas vezes. Multiplicidade 3 vai aparecer 3 vezes. 4 vezes. Raiz quinta de multiplicidade 5 vezes. Como saber quantas vezes aparece? Olha, tem que saber quantas vezes esse polinômio é divisível por x menos menos 1. Se a raiz é menos 1, o fator que você vai ter é x menos menos 1, x mais 1. Quantas vezes vai aparecer aqui? No máximo vai ser 5. No mínimo, nenhuma, né? Que 1 pode não ser raiz. Para saber quantas vezes, tem que ficar dividindo por Briot-Ruffini. Vai lá, ó. Divide até o resto não ser zero mais. Quem são os coeficientes? 1, vê se está completo, tá. 3, depois menos 1, menos 11, menos 12 e menos 4. Coloco a raiz, que é o número menos 1. Vê quantas vezes você vai conseguir dividir e obter resto zero aqui. Abaixo o primeiro 1. Menos 1 com 3 é 2. 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Mais 3 com menos 11, menos 8. Mais 8 com menos 12, 4. Menos 4 com... menos 4. Pera lá, vamos lá. 1, menos 1 com 3, 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Mais 4. Mais 3 com menos 11, menos 8. Mais 8 com menos 12, menos 4. Mais 4 com menos 4, 0. Posso garantir que raiz simples ela é. Se é dupla, vamos ver agora.
2 aqui, abaixo o primeiro, menos 2, menos 1 com 2, 1. Menos 1 com 3, com menos 1 com menos 3, menos 4. Mais 4 com menos 8, menos 4. Menos por menos dá mais 4 com menos 4, 0. Já posso dizer que apareceu 2 vezes, é uma raiz dupla, não é mais simples. Era de quinto grau, caiu para 4, caiu para terceiro. Se for raiz tripla, eu até acho as outras raízes depois. Só que ele não pediu, ele só pediu o grau de multiplicidade. Abaixo o primeiro 1. Menos 1 com 1, 0. 0 com menos 4, menos 4. Mais 4 com menos 4, 0. Novamente, resto 0. Novamente, menos 1 é raiz, então já é uma raiz tripla. Quarta, não vai ser, porque você vai baixar 1, 1 vezes menos 1, dá menos 1, com 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, com menos 4, dá menos 5. Não vai dar divisão exata. Tanto é que se eu quiser saber as outras raízes, aqui é uma equação de segundo grau. Era grau 5, caiu para grau 4, caiu para grau 3, grau 2. Você teria a equação x ao quadrado, 1x² menos 4 igual a 0. As outras raízes, se alguém perguntar, x² igual a 4, x igual a mais ou menos 2. E aí, seu conjunto solução, meu filho, é o 1 sendo uma raiz tripla e mais ou menos 2 raízes simples. Por isso que a gente fala pelo menos uma raiz complexa. É que se ela for raiz quinta, né? Quinta de multiplicidade 5, você vai falar que o conjunto de solução é apenas número 1. Só que não é uma raiz só. Ela funciona 5 vezes. Multiplicidade da raiz, respondendo, multiplicidade 3. É uma raiz tripla. Tá aí, gente. Acabou o caderno 6. Caderno 7 são mais 2 aulas de equações polinomiais, relações de Gerard e tudo mais, nessa frente, e tronco de cone e esfera na outra frente. Certo? Semana que vem continuamos. Maria Clara, você tá aí? Ou já tá sextando? Não, tô aqui. Ah, tá bom.